ensinamento, é o catálogo do mundo, é a sabedoria, é a essência do conhecimento. Não há conhecimento melhor que o conhecimento de Deus. A ciência, a tecnologia, ainda que possam tentar nos ludibriar, nós sabemos, até pelo conhecimento bíblico, que tudo isso, toda a ciência, toda a tecnologia, todo o saber é divino. Por isso, aquele que tem o conhecimento de Deus tem um controle de tudo e até do porvir. E é por isso que nós hoje vamos falar de sinais da volta de Cristo. Será um programa profético, porque nós iremos, com certeza, avançarmos para aquilo que são os sinais que nos levam a observar que Jesus Cristo está voltando. É muito importante que a gente faça um estudo sobre isso, que a gente verifique realmente estes sinais, porque se Deus colocou algum sinal, é para que nós pudéssemos nos guiar através desse mapa e assim podermos nos acautelar de diversas situações que poderão surgir. Por isso, este é um programa ótimo para você ficar aí, pegar na sua Bíblia, na sua esferográfica, no seu caderno de notas e ter um devocional aqui com a Mega Televisão. Sim, você pode também promover o seu produto através do programa Verbo. Você que quer ver o Reverendo Maloa falando sobre a sua marca, você quer ver o Reverendo Maloa bebendo a sua água, ou pegando a sua caneta, ou quer ver o Reverendo Maloa promovendo aquilo que são os seus produtos, você quer ver o seu produto ligado a um programa evangélico, este é o programa ideal para você cooperar. Entre em contato com as nossas linhas comerciais ou mesmo entre em contato com o Reverendo Maloa através da sua página de Facebook oficial, revj.c.maloa, ou a página JC Maloa, ou ainda através do Instagram, @JCMaloa, JAYCEEMALOA. E você poderá saber como cooperar com o programa O Verbo. Estas são as introduções, não é? Agora vamos àquilo que é realmente importante, que é a palavra, o Verbo. E para falarmos sobre o nosso programa de hoje, para falarmos sobre o nosso tema, nós temos aqui conosco o Bispo Antônio Oliveira. O Bispo Antônio Oliveira, que já é um residente aqui da casa, e é sempre bom tê-lo aqui conosco. Bispo, muito boa tarde. Boa tarde, meu irmão, meu amigo, Reverendo Maloa. Eu quero parabenizá-lo por esse programa, né? Como já fiz das outras vezes, o Verbo. Eu quero também externar meus cumprimentos a essa televisão, TV Mega, né? Com toda a sua direção, com todos aqueles que trabalham nesse projeto de Deus, né? Amém. E que tem como objetivo propagar a palavra do nosso Senhor. Amém. Os nossos cumprimentos a você que está nos assistindo. Que a graça do Senhor possa te dar a rica oportunidade Amém. De entendimento daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida nessa hora. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente. Amém, amém. Vamos juntos. O Bispo já esteve aqui conosco para falar sobre... falamos sobre missões, depois falamos sobre luas de sangue. Falamos de luas de sangue. E hoje vamos falar sobre sinais da volta de Cristo. Até porque quando... pensamos neste tema, foi mesmo a propósito dos lives, dos diretos que tem feito, dos vídeos que tem colocado no YouTube, com o mesmo título, Sinais da Volta de Cristo. O que é que levou-lhe a falar sobre isso? Porque eu estava a ver, hoje eu estava vendo o 15º vídeo. 15º vídeo. São 15 vídeos que fez sobre o mesmo assunto. E nós vamos tentar em 1h30 abordar aquilo que tem falado no seu YouTube, na sua página YouTube. Sim. Talvez começamos por aí. Se alguém quiser depois entrar para o seu YouTube, qual é o endereço? Na verdade, assim, nós colocamos um endereço ali de e-mail, né? Okay. É mais fácil as pessoas entrar pelo e-mail, que é oliveirasiloafrica@gmail.com. Muito fácil, né? Oliveira Siló, S-I-L-O, sem acento, okay. africa@gmail.com, e ali nós damos todas as informações, né? Okay. Mas, a propósito que o irmão perguntou por que nós começamos, né? Sim. Essa série de estudos,
Há muitos anos Deus tem colocado no nosso coração esse desejo ardente, esse apetite pelos sinais proféticos da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. Entendemos que é um assunto urgente, que é um assunto de grande importância para a igreja contemporânea. E nesse tempo Deus nos moveu, a minha esposa, a Bispa Gorete, a estarmos formatando, né? A estarmos fazendo um estudo sistemático através desse assunto. Ok. Como o irmão disse, o irmão ouviu aí, assistiu o 15º, né? Mas nós temos aí de forma indefinida, porque são muitos assuntos que nós temos a tratar e estamos praticamente na parte introdutória, né? Então tem muita coisa que vem pela frente. Então hoje eu não saberia dizer quantas ministrações nós faremos nesse assunto, né? Eu calculo umas 1000, se Jesus Cristo não voltar até lá, né? Mas cada semana teremos novidades, porque não é apenas a palavra de Deus, nós temos que trazer de uma forma contextualizada para o momento que nós estamos vivendo. Então, lermos o acontecimento histórico de hoje, segundo a palavra de Deus. E aí tem muita coisa para se ver, né? Uau, então essa é a proposta. Bom, podemos ir para a Bíblia? Vamos lá. Lucas, caro telespectador, vamos a Lucas 21. Podíamos ir a Mateus 24 ou a Marcos 13, mas eu prefiro Lucas. Sim. Lucas 21, versículo 25, a Bíblia diz, ensina: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Bispo, Jesus que está voltando. Olha, o próprio Jesus, ele anunciou a sua volta. Nós encontramos isso em João capítulo 14. O Espírito Santo também disse que Jesus voltaria. Nós temos em 1 Coríntios capítulo 15. E os anjos também disseram que Jesus voltaria. Nós encontramos em Atos capítulo 1. Então nós temos a própria triunidade nos informando que Jesus voltará. E só no Novo Testamento nós temos 321 passagens falando a respeito da volta de Jesus Cristo. Então nós não temos dúvida nenhuma que Jesus está voltando. Agora, ele nos apresentou uma série de sinais sobre a sua volta. Por quê? Porque todos nós sabemos que Deus não nos deixa caminhar no escuro. Né? Aqueles que caminham com Deus caminham na luz. No próprio Salmo 119, versículo 105, está registrado que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E em outro texto diz que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, aqueles que andam com Jesus Cristo, eles sabem das coisas que estão acontecendo, o porquê estão acontecendo e as coisas que estão por vir. Porque a única autoridade quem tem autoridade para nos anunciar as coisas que estão por vir, é o próprio Deus. A própria Bíblia nos relata isso em Isaías capítulo 44, e Isaías também capítulo 46, deixa muito claro. Somente o Senhor que tem autoridade. E vale dizer que nenhuma outra obra a nível espiritual fala sobre profecias. Então o Alcorão não fala sobre profecias, o livro dos budistas não fala sobre profecia, nenhuma outra obra. Apenas a Bíblia fala sobre profecias. Porque Deus é o único que tem autoridade para profetizar. Então Jesus está voltando. Sempre houve esta preocupação, aliás, sempre que há uma profecia, há sempre uma preocupação em querer saber se a profecia está para acontecer, se já aconteceu, inclusivamente quando Jesus Cristo esteve manifestando o seu ministério lá no primeiro século,
João Batista mandou os seus discípulos para perguntarem se ele era aquele que haveria de vir. Então, há sempre esta dúvida. E quando, por exemplo, nós falamos da vinda de Jesus, o que eu noto, o que eu vejo na humanidade em geral, é que há um grande relaxamento. Já se pensou, fica-se pensando que provavelmente Jesus poderia ter regressado, quando falamos, por exemplo, das profecias que falam sobre guerras, haverá guerras, já houve guerras muito catastróficas, pestes, já houve pestes também que vieram com um grande pendor de catástrofe, e Jesus Cristo não voltou. Então as pessoas ficam a pensar que não, provavelmente não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Então, o que é que leva, o que é que faz pensar, o que é que leva o bispo a pensar que Jesus Cristo realmente está a voltar? Por que não pensamos que Jesus Cristo vai voltar daqui a 500 anos, vamos ver talvez mais uns 1000 anos? Porque esta pressa, por exemplo, em fazer esses vídeos e colocar ali, avisando as pessoas que Jesus Cristo está a voltar? Pastor, e a vocês que estão nos ouvindo também, nós sabemos, a palavra de Deus nos informa, vamos pegar aqui um texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o meu conhecimento, eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. E porque abandonaste a lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. É uma severa, uma radical exortação, mas nos deixa claro que aquilo que destrói o cristão, aquilo que destrói o homem, é a falta de conhecimento. Eu não estou falando de informação. Informação é algo passageiro, mas o conhecimento profundo na palavra de Deus. Sim. Em Hebreus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você se envolve com a palavra de Deus, e se você crê na palavra de Deus, você deve se envolver com ela. Então, você passa a ter intimidade com Deus e você tem certeza daquilo que Deus está te prometendo. Então, essa certeza, essa fé inabalável, vem como resultado de uma intimidade, de um relacionamento muito íntimo com o seu Criador. De maneira que aquele que não se envolve com a palavra de Deus, de alguma maneira ele está se envolvendo com outro projeto. Ou cultural, ou midiático, ou institucional, ou tradicional, não importa. Ou cultural. Então, quando você se envolve com a palavra de Deus e você crê naquilo que ela está te transmitindo, então você não tem dúvida do que aquilo que Deus está te prometendo, isso vai cumprir. Isso porque você começa a analisar a história profana. E dentro da história profana e com o conhecimento da Bíblia, você percebe que tudo aquilo que Deus promete tem cumprido ao longo da história. Para complementar a nossa fala, quando nós encontramos Mateus capítulo 24, vamos pegar esse texto aí que é mais detalhativo, né? Começa dizendo que ia Jesus saindo do templo. Quando ele estava se retirando do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para lhes mostrar a beleza do templo. Então Jesus ali, ele lançou uma palavra profética que deixaram os discípulos intrigados. Jesus disse: vocês não estão vendo tudo isso? Não haverá pedra sobre pedra, aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então os discípulos se calaram. Em Marcos capítulo 13, diz que eram Pedro, Tiago, João e André. Esses 4 discípulos que estavam ali com Jesus. O discurso profético de maior importância sobre as coisas que estão por vir, nós encontramos, por exemplo, em Mateus 24, que eu estou relatando. Em que ali Jesus ele nos dá um panorama de todas as coisas que iriam acontecer até a consumação dos séculos. Aí Jesus, ele sai da cidade de Jerusalém, ele desce pelo ribeiro Cedron, ele sobe a encosta do Monte das Oliveiras e ele se assenta. E os seus discípulos o seguem. Naquele momento diz que, em particular, ele começou a ministrar aos seus discípulos. O que significa essa palavra particular? Significa segredo, mistério. E segredo é para poucos.
né? Não são para todos. Então, os segredos de Deus só são revelados para aqueles que têm apetite, aqueles que buscam de todo o seu coração. Não adianta a pessoa falar assim, eu tenho uma Bíblia, ou meu pai é crente, a minha avó é crente, ou então eu vou ao culto. Não, essas coisas não resolvem a vida humana. O que te coloca numa verdadeira comunhão com Deus é você conhecer com profundidade a palavra de Deus e caminhar por ela. Por isso que é em particular que os segredos de Deus são revelados, não são para todos. Sim. E ali, Jesus começa dando os sinais que aconteceriam. E curioso, meu irmão, que Jesus começa com o primeiro sinal dizendo o seguinte, cuide para que ninguém vos engane. Eu fico imaginando que, depois de preparar 12 apóstolos, ter andado com ele ali na Judéia, na Galiléia, Samaria, né, por toda aquela circunvizinhança, ter interagido com eles a todo tempo, quando Jesus está a apenas 2 dias da sua morte, o que está registrado em Mateus capítulo 26, versículo 2, diz que 2 dias depois ele morreu. Há 2 dias da sua morte, ele olha para os seus discípulos e diz, cuidado para que ninguém vos engane. Uau. Isso é muito sério. Se Jesus já estava preocupado naquele momento com o espírito de engano, imagine hoje. Uma das maiores armas de Satanás é o engano. É verdade, é verdade. Lá no Éden ele começou com o engano. E durante toda a história da humanidade ele vem enganando. Irmãos, é impressionante ver quantas pessoas enganadas nós temos no nosso meio. E eu não estou aqui nem falando sobre posição social, sobre posição cultural. Pode ser do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico, do mais inteligente ao mais neófito. Espírito de engano está assolando o nosso planeta. Está, sem dúvidas. E ali Jesus começa então a falar uma série de coisas que iriam acontecer. Aí ele fala de falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, terremotos, sinais nos céus, abalo no sistema solar. Ele fala de espírito de distração, ele fala de apostasia, ele fala de fome, de pestes, pragas. Ele fala ele fala da sua vinda, de olhar para a figueira, que é Israel. Então ele dá um panorama, espírito de distração, sonolência. Hoje o que tem de pessoas dormindo é brincadeira. A pessoa, por exemplo, senta para assistir uma televisão, né? E ela está ali 2 horas diante do aparelho de televisão. Ela está dormindo. Ainda que ela esteja ligada no aparelho, ela está... É como se fosse uma hipnose. Ela está hipnotizada. É verdade. Ela está sendo deixada levar pela onda, pelo sistema. Ela não está se apercebendo do que está acontecendo. É verdade, é verdade. Então, o mundo está se acabando, a malignidade está assolando o planeta, eu não digo nem só a nação, o planeta, e a pessoa está ali. Está sentada no seu sofá. Na Matrix. Achando que isso que se apresenta é o real. É verdade. Na verdade, o que se apresenta é uma grande mentira. Tudo uma ilusão. É uma ilusão. Né? Então, esse é o grande problema da atualidade que nós estamos vivendo. As pessoas não conhecem o seu Criador. Ela não conhece o seu Deus. E por não conhecer, não sabe nem onde ele está. Se você perguntar para muitos cristãos hoje, vou falar cristão, nem... Qual é a residência oficial de Jesus Cristo? Jesus está no nosso meio. Ele disse que onde houver 2 ou 3 reunidos, ele está presente. Quem está aqui é o Espírito Santo. Está em nós. É o Espírito de Jesus. É verdade. Mas a residência oficial de Jesus é assentada à destra do Pai. Exatamente. Então você precisa. Esse conhecimento só vem através da aplicação, estudo da palavra. Não é verdade? Se você pergunta quem é Jesus, as pessoas não sabem quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus não foi um grande profeta, é um avatar da sabedoria. Jesus é Filho de Deus. Muito mais que isso, Jesus é o próprio Deus. Tem gente que não sabe que Jesus é Deus. Jesus é o Criador. Bom, então por aí a gente tem muita coisa para falar, né? Mas também temos algum tempo para entrarmos e podemos conversar. Estamos a gostar desta conversa, está muito interessante. De fato, Jesus Cristo, ele vai, em Mateus 24, ele vai falando sobre isso, fala da grande tribulação, e aqui é uma mistura. Mateus 24 parece que nos leva para frente e para trás. Sim. Tem algumas profecias que são mesmo em relação àquela geração, mas depois fala de coisas, de acontecimentos por vir
Mas, Bispo, eu faço esta pergunta, esta insistência, porque nos dias de hoje, e quando a gente vê o movimento gospel, ficamos claramente com a noção de que as pessoas estão preocupadas com o material, estão preocupadas com este mundo, estão preocupadas com agora. E isto contraria os ensinamentos de Jesus. E se as pessoas estão preocupadas com hoje, as pessoas estão preocupadas com carne, casa, roupa, as pessoas estão preocupadas com bens materiais, casamento. Nós sabemos que, por exemplo, um crente tem que guardar a castidade até o casamento. Um crente, alguém que se chama cristão, ele não se envolve em sexo fora de casamento. Sim, sim. Mas hoje em dia é difícil tu teres uma irmã na igreja, 5, 10 anos, não tem marido. Depois de 10 anos ela acredita que Deus já não está mais com ela. Ela sai para buscar alguém lá fora, mesmo que a proposta seja envolver-se sexualmente lá fora. E depois ela pode tentar regressar para Cristo. Não há aquela urgência de buscar as coisas, esperar em Cristo, termos aquele fogo, aquela chama das coisas de Deus. E parte disto é porque as pessoas não acreditam que Jesus Cristo está voltando. As pessoas pensam que vão ter algum tempo. Olha, eu vou viver, eu tenho 20 anos, então ainda vou ficar aqui mais uns 20, mais uns 30 anos. Quando eu ficar velhinho, quando eu tiver já mais uns 70 e tal, aí eu vou ligar para o Bispo Oliveira e vou pedir ele para fazer uma oração para mim, vou confessar os meus pecados e Deus é misericordioso, aí eu volto para Jesus. Porque se as pessoas tivessem esta noção de que Jesus Cristo a qualquer momento vai voltar, as pessoas não haviam de viver como estão a viver, Bispo. Como é que nós biblicamente podemos, além daquilo que são as explicações que deu, há alguma maneira de nós sentarmos com as pessoas e dizer, não, olha, Jesus Cristo está realmente... Qual é o sinal que poderia nos levar imediatamente à conclusão de que Jesus Cristo já se levantou, ele estava sentado à destra do Pai, que Jesus Cristo já se levantou e está vindo buscar a igreja? Vamos lá então. Bispo, permita-me fazer um intervalo para respondermos essa pergunta. Vamos apertar os cintos. Então. Pode fazer o intervalo, depois a gente continua. Caro telespectador, você não vai querer sair daí. Fique aí porque queremos aprender e saber mais sobre esta coisa de Jesus Cristo está voltando. Estamos sempre ouvindo Jesus Cristo está a voltar, mas ele não está a voltar logo por quê? O que é que está a acontecer? Como é que nós podemos chegar à conclusão de que ele realmente está voltando? Fica aí, não saia. E daqui a pouco a gente volta para a segunda parte do verbo. Até já. Parece que estamos com algum problema técnico, não me querem tirar da tela os meus realizadores. Enquanto não me tiram da tela, nós podemos avançar. Vamos avançar, Bispo. Como eu disse, vamos apertar os cintos, né, e vamos decolar. Os programas em direto são assim mesmo. Puxa, qualquer coisa, a gente continua. E para nós melhor, nós cortamos este intervalo e vamos falar sobre a palavra. Vamos aproveitar. Vamos. Irmão, na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos 15 e 16... A palavra nos exorta que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que estão no mundo. Certo. Porque aquele que ama o mundo e as coisas que estão no mundo, o amor de Deus não está nele. Sim. Porque nós temos também uma ressonância na carta a Tiago, no capítulo 4, versículo 4, que diz a mesma coisa. Não a mesma o mundo. Quando a pessoa ela não sabe discernir o que é de Deus e o que é do mundo, isso fica complicado. E uma das coisas mais fáceis para o ser humano é ele perder o seu equilíbrio. Okay. Então ele entra numa esquizofrenia, ele não sabe o que é certo, ele não sabe o que é errado. Como você falou, por exemplo, pecado dentro da igreja. Ou então estilo de vida dentro da igreja, que são aqueles que o mundo está praticando. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque essas coisas, segundo a palavra de Deus, nos leva à perdição. Okay. Então nós encontramos em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 18, a parábola do semeador. E diz que uma parte caiu à beira do caminho, outra parte da semente caiu num solo espinhoso, outra parte caiu num solo rochoso, mas uma quarta parte caiu em um solo fértil. Isso estabelece a presunção que todas as vezes que nós pregamos a palavra,
pelo menos 4 tipos de solos essa palavra tem para cair. Okay. Ou o coração da pessoa está endurecido por causa do sofrimento, das fascinações desse mundo, ou então está com espinhos, está com dificuldade de entendimento, porque está com o pé no reino de Deus, está com o pé nas coisas do mundo, ou então a pessoa ela cai à beira do caminho. O que significa isso? Ela recebe com alegria, mas não tem raiz em si própria, ela não se interessa e ela volta à vida cotidiana. Ela não dá crédito à palavra de Deus. Mas existe um número muito reduzido de pessoas que, quando você ministra a palavra, elas estão ávidas, elas estão sedentas, elas estão famintas pela palavra de Deus e elas querem a palavra de Deus. Okay. São para esses, prioritariamente, que nós estamos ministrando, que nós estamos pregando. Então, voltando ao assunto lá que Jesus, ele começa a falar com seus discípulos em particular. Okay. Então, quando ele passa pela encosta do Monte das Oliveiras, ele tem diante de si, ele está sentado, os seus discípulos, ele tem diante de si a esplanada do templo. Se você hoje fizer esse mesmo percurso, qualquer um de nós fizemos esse mesmo percurso, saímos de Jerusalém, descemos pelo Ribeiro Cedron, passamos pela encosta do Monte das Oliveiras, nós vamos ver a esplanada de 2 mesquitas. O Domo Dourado, que é a mesquita de Omar, e a mesquita Al-Aqsa, que em árabe significa o lugar mais distante. Então, esta é a condição. Hoje, esta é a condição de quando foi proferida. Okay. Agora, aquele templo em que Jesus estava saindo, em que Jesus proferiu aquela palavra, foi o templo construído por Zorobabel quando o povo saiu do cativeiro babilônico. Sim. Nós sabemos que o grande, o suntuoso templo do rei Salomão, que foi construído mais ou menos 930, 950 antes de Cristo, né? Esse templo de Zorobabel estava muito aquém, era muito menor. Ele não tinha a mesma estrutura, a mesma suntuosidade, a mesma beleza do que o que Salomão havia construído. Okay. Então, era aquele templo que Jesus estava se retirando. Só que esse templo ele foi embelezado e foi ampliado por Herodes, o rei Herodes. Herodes não era judeu, ele era edumeu, mas era um homem altamente capaz. Ele era altamente competente, um administrador competente. Mas também ele era muito sanguinolento. Ele era perverso, a ponto de ter mandado matar o seu filho. Ele mandou matar a sua própria esposa. E se alguém contrariasse os seus princípios, ele mandava matar. Era um homem assim. Mas como ele estava buscando uma conciliação com os judeus, porque ele estava precisando daquele momento político, ele mandou ampliar o templo e transformou aquele templo tipo um shopping, onde havia lugar para os sacerdotes fazer os sacrifícios judaicos, mas havia o átrio e havia uma série de outros. Por isso que os cambistas viviam ali, negociando, vendendo e tal, por causa disso, né? Então, nesse templo que Jesus disse que não haveria pedra sobre pedra. O que acontece é que, depois que Jesus morreu no ano 33, hipoteticamente, da nossa era, mas passou 37 anos, chegamos no ano 70, cumpriu-se a profecia de Jesus. Okay. E aí nós vamos falar um pouquinho quais são as profecias do passado, as profecias durante o período da igreja e as profecias que estão se cumprindo hoje, para que você creia que Jesus realmente está voltando. Agora podemos ser um pequeno intervalo. Podemos. Caro telespectador, estamos mesmo, vocês que têm nos acompanhado no Facebook, eu prometi que hoje seria um banho de Bíblia e estamos realmente a ter aqui um grande tempo. Por isso fica aí conosco e continue acompanhando o programa Verbo até já. Mega TV, voltamos já. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento de seguros, alarmes e extintores.
Editoras. Saiba mais em www.freetrack.co.mz. Sabias que as TVs da StarTimes ficaram ainda mais acessíveis? Adquira a TV 32 polegadas, 43 polegadas e a Smart TV 55 polegadas. Faça a sua encomenda a partir de casa na nossa plataforma StarTimes On, que a StarTimes traz o seu produto até a sua casa. StarTimes Go. Vida digital, let's go! Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Mega TV. Estamos de volta. Caro telespectador, seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Hoje estamos a falar sobre os sinais da volta de Cristo. E você que está nos ligando agora, que não viu a primeira parte tivemos mesmo a conversar sobre que sinais, os sinais mais prementes, aqueles que realmente podem nos levar a crer que Jesus Cristo neste momento está a voltar, porque esta é uma profecia que já leva muitos anos, já há muito tempo que se vem falando disso. Todo pregador que se levanta para pregar a palavra, ele exorta sobre isso. Nós temos nos apercebido que há um certo arrefecimento por parte não somente dos que ouvem esta mensagem, mas também da parte dos que pregam, dos que falam sobre o Evangelho. Não está a se enfatizar muito isso. E nestes últimos dias, até com o advento desta pandemia, as pessoas começam a prestar um pouco mais de atenção às profecias, estão preocupadas realmente. As estatísticas dizem que há muita Bíblia que está sendo comprada, as pessoas estão ávidas por ouvir a mensagem de Deus. Por isso é que nós também estamos aqui a falar sobre os sinais da volta de Cristo e vamos pedir ao Bispo Oliveira para dar continuidade ao seu fio de pensamento que ele estava explanando sobre como é que nós podemos realmente chegar a esta conclusão ou falar com alguém e essa pessoa entender que realmente Jesus Cristo está voltando. Bispo, podemos continuar? Podemos continuar. Vamos a isso? Então, como estávamos mencionando, 33 anos, aos 33 anos, Jesus é crucificado. Passaram-se mais 37 anos e Jerusalém foi sitiada. Quando chegou o ano 70, então, o exército romano, à frente, o general Tito, sitiou Jerusalém e durante uma operação ali de 143 dias, ele matou mais ou menos 1.100.000 judeus e levou mais 98 mil escravizados. Né? Então eles foram para Roma, muitos deles foram dispersos por todas as nações. Então o que acontece é que a profecia de Jesus, que diz que não ficaria pedra sobre pedra, se cumpriu no ano 70 da nossa era cristã. Agora, por que não ficaria pedra sobre pedra? Porque havia uma informação corrente que os judeus guardavam ouro entre as pedras. Então o exército romano começou a lançar tirar as pedras para ver se realmente encontrava o ouro, né? O que realmente não aconteceu. Mas ali, o general Tito, ele permitiu que permanecesse uma fieira de pedras, o que nós conhecemos hoje como Muro das Lamentações. Né? Então, a partir daquele momento, houve uma grande dispersão dos judeus. Eles deixaram de ser nação e foram espalhados por todas as nações e começou ali um rastro de sangue em relação
aos judeus. E eles ficaram no exílio 1878 anos. Voltando Eles a foram ser... obrigados a sair, ele levou-os, tirou-os, ou os judeus fugiram? Não, eles perderam a condição de nação, Sim. de pátria. Eles passaram a não ter pátria, passaram a ser estrangeiros, né? Sim. Então, na verdade, foi um massacre que o Império Romano matou 1 Eles saíram milhão como e 100 refugiados. 98 mil foram escravizados. E eles aproveitaram justamente o momento de Páscoa. Eles estavam na festa de Páscoa, né, onde tinha aproximadamente 1.200.000 judeus, e naquele momento, durante 143 dias, quase 5 meses, eles foram confinados, foram cercados e foram massacrados ali. Então cumpriu-se a profecia. Aí acontece que a história continua. Mas, para voltarmos a esse ponto, vamos falar um pouco sobre... Vamos aqui trazer uma resenha histórica para você entender, senão você acaba não entendendo o final, né? Se bem que a Bíblia, para você entender o começo, você tem que começar a ler o final dela. É a única obra. Bom, tudo começou com a eleição que Deus fez em relação ao seu povo, né? E todos nós sabemos que Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abrão, fez a ele promessa, né? Gênesis capítulo 12, dizendo, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E veja que Deus ali começou uma história com o povo escolhido. Quando nós chegamos em Deuteronômio capítulo 7, diz por que Deus escolheu aquela nação, né? Não porque era mais poderosa, porque era maior, mas porque era menor, e Deus se afeiçoou deles, né? E aí existe um grande segredo. Bom, se Deus tem o judeu como escolhido, como é que ficam os americanos, os russos, os mexicanos, italianos, moçambicanos, brasileiros? A Bíblia nos responde isso. Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, aqueles que se convertem a Jesus Cristo, eles deixam a sua naturalidade e passam a ser judeu. Então, o plano de Deus realmente é para toda a terra, mas para aqueles que aceitarem a Jesus Cristo. Bom, então, com os nossos patriarcas, os primeiros foram Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, de maneira que o penúltimo filho, ele foi vendido como escravo para o Egito, pelos seus irmãos, né? Vocês conhecem a história de José. Foi vendido lá para os amalequitas, ele foi para o Egito e ali ele foi trabalhar na casa de Potifar, o comandante de Faraó. E ali ele saiu para o cárcere, ficou aproximadamente 12, 13 anos no cárcere, quando pela intervenção divina Deus o tirou do cárcere e o colocou como primeiro-ministro do Egito. Isso vale dizer que Deus tem um plano em todas as nossas vidas. Amém. Na minha vida, na sua vida, em todos nós, Deus tem um plano. Depende como você vai se comportar diante de Deus. Aí que está o grande segredo. Se você resolver tomar conta da sua própria vida, amar a sua própria vida e achar que a vida é só isso que nós vivemos aqui, que com a morte vai acabar tudo. Então eu vou viver a vida que eu levo, porque isso é o que eu vou levar desse mundo, então eu quero conforto, eu quero bens materiais, então você está odiando a sua própria vida, porque você não está priorizando Deus na sua vida. Este é o grande mal da raça humana. Prioriza estudo, prioriza viagem, prioriza conquistas, bens materiais, mas não prioriza o seu Criador. Esse é o grande mal. Então o que acontece é que José, sendo levado a primeiro-ministro, Deus deu a ele uma capacitação de gerência, de gerir o mundo por 7 anos, né? E o mundo foi alimentado através das mãos de José. A sua família desceu para o Egito e entraram no Egito 75 pessoas, né? Então eles foram morar ali na melhor parte do Egito, a terra de Gósen, né? O condomínio fechado. Eles entraram em soberania. Acontece quando os hebreus começaram a se multiplicar e morrendo aquele faraó, porque faraó é o título, né? Veio um outro faraó que não conhecia a família de José e temeu que eles
os escravizasse. Então falaram, bom, então nós vamos oprimir esse povo. E então começou o cativeiro egípcio, para cumprir a profecia de Gênesis capítulo 15, né? Então começou ali um cativeiro que durou 430 anos. Aí Deus levanta Moisés com duas funções fundamentais, para ser o legislador de Israel e para ser o libertador de Israel. E Moisés escreveu os 5 livros da Bíblia, os primeiros, né? Que nós conhecemos como Pentateuco, e para os judeus é o Torá. Então ele trouxe a legislação, mas também a função de libertar a Israel. Com a morte de Moisés, com 120 anos, Deus então levanta o capitão Josué para introduzir o povo na terra prometida, terra de Canaã. E Josué então, com grande habilidade, com grande poder de Deus, opera o seu ministério, de maneira que quando Josué está com 110 anos de vida, ele morre. Ele morre aos 110 anos de idade e o povo continuou desobedecendo a Deus. A severa advertência que Josué fez no último capítulo, capítulo 24, o povo continuou servindo aos deuses da pedra, do barro, do ferro e por aí. Aí o que aconteceu? Deus não podia dar um rei, porque em Gênesis 49, no versículo 10, existe uma profecia que o cetro não se arredará de Judá e nem a sua descendência se arredará de Siló, até que venha Siló, né? Nem a sua descendência. Ou seja, todos os reis de Israel necessariamente seriam da tribo de Judá. Como pelo pecado de Judá, o que nós encontramos no capítulo 38 de Gênesis, né? Deus não pôde dar um rei para o povo. Então levantou um período de juízes que durou ali aproximadamente 300 anos. Então o livro de Juízes necessariamente não precisaria ter na Bíblia. Mas por que tem na Bíblia? Por causa do pecado de Judá, no capítulo 38 de Gênesis. Terminou esses 300 anos, até então nós temos um governo teocrático. Deus ordenava e o povo obedecia. Até Samuel. Quando terminou esses 300 anos, aí veio a monarquia, né? E nós sabemos que Israel teve 3 reis legítimos: Saul, Davi e Salomão. Não vamos contar Adonias, né? Mas aconteceu que o povo começou a clamar pelo rei. 1 Samuel capítulo 8, Deus fala para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a si, estão rejeitando a mim. Dê um rei para eles. E nós vemos até hoje a consequência do reino humano sobre o povo, né? Então começou lá em 1 Samuel, está até hoje. E só voltará no milênio. O governo teocrático só volta no milênio. Se bem que para nós, servos de Deus, nós já vivemos na teocracia. Quem rege a nossa vida é Deus. A nossa lei está aqui. Nós não obedecemos institutos humanos, governamentais. A nossa vida é conduzida pelo Senhor. Então, nós, os cristãos, já estamos vivendo esse reino teocrático. Mas para a humanidade toda, precisa esperar o milênio. Então, acontece que Salomão ele cometeu uma série de atrocidades. E Deus, ele resolveu julgar as atrocidades de Salomão, não nele, mas no seu filho Roboão. Quando chegou Roboão ao trono, o reino foi dividido em 2. Reino do norte, 10 tribos, e reino do sul, 2 tribos. Reino do sul foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que era uma meia tribo, né? E foram para Jerusalém. Ocorre que eles caminharam até 722 a.C., o reino do norte. Quando Sargão II, rei da Síria, sitiou o reino e destruiu o reino do norte. Ficou apenas o reino do sul, que seguiu até 586 a.C. Naquele episódio, Nabucodonosor então sitia Jerusalém e leva para cativeiro babilônico por 70 anos o reino do sul. E ali levou Daniel e todos os nobres que faziam parte da tribo de Judá. Então, acontece que depois que eles cumpriram 70 anos de cativeiro babilônico, e nós encontramos no último livro de 2 Crônicas, né? Ou melhor, o último capítulo de 2 Crônicas, que é o capítulo 36, o motivo pelo qual o povo foi para o cativeiro babilônico. Porque Deus já havia dito:
tanto em Levíticos como em Êxodo, que o povo deveria trabalhar a terra durante 6 anos. E o 7º ano seria o ano do descanso. Mais uma vez, pela desobediência, o povo não deixou a terra descansar. Durante 490 anos, eles trabalharam a terra sem o descanso sabático. Aí veio a conta. Isso significa dizer o seguinte: muitas vezes, pastores, o cristão fica brincando com a graça de Deus, né? Ah, não, Jesus não vai voltar logo. Ah, eu estou aqui servindo a Deus, mas por que eu não posso praticar aí o incesto? Por que eu não posso praticar fornicação? Por que eu não posso praticar o adultério? Por que eu não posso, sabe, me corromper? E as pessoas ficam brincando com a graça de Deus. Só que quando a conta chega, ela chega de uma vez só. Deus esperou 400 anos para trazer a conta. 490 anos para trazer a conta. 490 dividido por 70, né? Por 7 dá 70 anos. 70 anos de cativeiro. Esse foi o motivo. Cada ano que nos Exatamente. Ficaram no cativeiro. Então Deus cumpre a sua palavra. Depois que o povo saiu do cativeiro, aí Deus, através de Esdras, Neemias e Zorobabel, ordena nessas 3 levas que o povo volte e reconstrua os muros, reconstrói o templo, reconstrói a cidade. O que aconteceu? Restabeleceram a vida nacional em Israel. Passou mais 400 anos e Jerusalém foi reconquistada de várias vezes, né? Através dos gregos, à frente estava Alexandre o Grande. Depois, no ano 63, através do general Pompeu, o exército romano, de maneira que quando Jesus nasce na Pax Romana. Havia paz, não existia guerra, né? Então, Jesus nasce debaixo do império de César Augusto. E ali começa, Jesus cresce, estabelece o seu ministério, estabelece a sua igreja, prepara 12 homens, né, 12 apóstolos. Jesus morre e Jesus então profetiza o que vai acontecer a partir dali. Então vamos pegar a partir do ponto que nós deixamos lá atrás, né? Sim. Vamos pensar. Durante 1878 anos, o judeu ficou sem pátria, ficou sem nação. Voltou a ser nação no dia 14 de maio de 1948. Aí está o grande sinal da volta de Cristo. Grande sinal. Primeiro sinal. O regresso do povo à terra. Veja bem, exatamente. Okay. Eu gostaria que o irmão lesse aí Mateus capítulo 24, versículo 32. Está aqui. Nós vamos entender, você que está nos assistindo, o quão é urgente nós nos envolvermos com a palavra de Deus, porque Jesus já está à porta. Ele já está voltando. E você vai ter certeza, ao final desse programa, que Jesus está voltando mesmo. Amém. Não vai ter dúvida nenhuma. Vamos lá, Mateus 24. Mateus 24, 32. 32, pode ler até o versículo 35, por favor. Amém. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pastor, nós temos aí decreto divino. É decreto que o governo não muda. A história não pode mudar. Independe da vontade humana. Ele diz, olha para a figueira. Quando a figueira brotar e começar a se fortalecer nos seus ramos, o verão está próximo, estou chegando. O maior sinal profético da volta de Cristo foi o brotar da figueira. E figueira tipifica a nação de Israel. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas exatamente. Brotam. Estas folhas brotam, este brotar do povo judeu. Então nós vamos explicar o que significa isso. Vamos explicar o que significa isso. Jesus não está falando que ele iria plantar a figueira. A figueira já estava plantada. Ele diz, olhe para a figueira, olhe para a nação de Israel. Quando essas coisas acontecerem, eu estou voltando. E quando foi que a figueira brotou, todos nós sabemos, na nossa geração, no dia 14 de maio de 1948. Esse é o grande e mais
e mais expressivo sinal da volta de Jesus Cristo. Aí logo depois ele fala assim, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? Então vamos lá. Jesus não está falando da geração que estava ali ouvindo. Ele está falando da geração Senão já dos teria- últimos dias. A geração a partir da figueira brotar. Faz todo sentido isto, porque não podia estar a falar daquela geração, sendo que ele estava ali e aquela geração já Exatamente. passou. Geração são quantos anos? Veja bem, vamos falar sobre isso. Então, Jesus primeiro fala do brotar da figueira, do fortalecimento da figueira, e ele fala sobre geração. Então a geração começou quando a figueira brotou. Ali começou a geração. Então vamos fazer continha. Se nós acreditarmos, como algumas pessoas dizem, que geração é de 40 anos, 1948 mais 40 vai dar 1998. Se a geração for de 60 anos, 1948 mais 60 vai dar 2008. Se a geração for de 70 anos, 1948 mais 70, vamos para 2018. Mas se a geração for de 120 anos, 1948 mais 120, nós vamos até 2068. É um bom número. Porque 1998 não aconteceu o arrebatamento, 2008 não aconteceu o arrebatamento, 2018 não aconteceu o arrebatamento. Uau! Bom, agora o que me leva a acreditar que uma geração ela dura 120 anos. Se Moisés, no Salmo 90, versículo 10, ele diz que o tempo da vida do homem é 70 anos, podendo chegar a 80, mas o que passar aí é enfado e cansaço. Precisa conhecer a palavra, precisa ter intimidade com a palavra. Moisés não está falando sobre geração, ele está falando de média de vida. Média de vida, Média de vida. O que é geração? Vamos falar sobre geração. Vamos. As primeiras comunidades, aquelas do começo, né? Os nossos primeiros, as primeiras comunidades, a geração ali era de 900 anos, Sim. em média. Adão viveu 930 anos. Matusalém viveu 969 anos. Segundo a palavra de Deus, foi o homem que mais viveu. E nós entendemos que geração é o tempo de vida de um homem na terra. Isso é uma geração. Então, a primeira geração, nós concluímos que foi de 969 anos, porque viveu Matusalém. Ali quem menos viveu foi Enoque. Ele viveu 365 anos. Mas por quê? Porque ele andava com Deus e Deus o tomou para si. Enoque tipifica o arrebatamento. Não passou pela morte. Mas o último homem que viveu mais de 900 anos foi Noé. Viveu 950 anos. E a este, Deus disse em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Leia aí, Gênesis capítulo 6, versículo 3. Vamos ver o que Deus falou para Noé. Gênesis capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. Foi o último homem que viveu mais de 900 anos. Viveu 950 anos. Vamos lá, versículo 3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Quantos anos? 120. Deus baixou a geração de 969 para 120. 120. E aí Deus coloca uma limitação biológica no homem. O homem, por melhor que ele se alimente, por melhor que ele viva, por condição ambiental excelente, ele tem uma limitação biológica. Ele não consegue viver mais de 120 anos. Porque Deus baixou a geração para 120. A partir de Gênesis capítulo 6. Tá? Bom, como é que nós podemos saber se essa geração 120, ela continua durando até hoje? Então, vamos concluir aqui o seguinte. No ano de 2003, 2004, a ciência lançou o projeto Genoma, que trouxe a tradução sobre o início da vida, né, a justificativa da vida humana, projeto Genoma. E ali a ciência, ela colocou alguns relatos, né? E o doutor Frank Collins, ele colocou duas observações, duas afirmações. Primeiro, o homem tem estrutura para viver 120 anos. Você vai encontrar isso escrito no projeto Genoma, que é a ciência que está dizendo. O homem tem estrutura para viver 120 anos. Mas por que não vive? Não vive porque se alimenta mal, fica comendo comida, bebida
envenenando o seu corpo, né? Fica contaminando o seu corpo, dorme mal, se envolve com vícios, com violência, com todo tipo de atrocidades, estressado, essa doença mata. Nunca em todo o tempo nós vimos pessoas correndo tanto atrás de psicólogos, psiquiatras, porque estão doentes. Então são doenças do século XXI. Por isso que ele não vive tanto. Mas o homem tem estrutura para viver 120 anos. Deus estabeleceu isso como geração e a ciência vem confirmar isso também. Outra afirmação ali do projeto Genoma. Todos os seres humanos que passaram por essa terra e todos aqueles que vivem sobre ela vieram de um só casal. Bom, não precisaria estudar tanto para descobrir essas duas coisas, né? Só ler a Bíblia. Agora veja bem, o número 120 parece que ele é altamente convidativo para nós aprofundarmos a nossa pesquisa, né? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre 120. Sabemos que Noé, ele ficou 120 anos construindo uma arca e pregando arrependimento, né? E depois dos 120, o que aconteceu? Veio um tempo novo, veio o dilúvio, Deus estabeleceu o arco-íris sobre a terra, fez uma aliança com o povo e começou uma nova era, começou um tempo novo, depois dos 120. Sim. Nós também entendemos que Moisés, ele precisou de 40 anos para ser um estadista. Depois ele precisou de mais 40 anos para aprender a ser servo. E só nos 40 anos finais da sua vida é que ele percebeu o poder de Deus, o que Deus pode fazer com aquele que é servo. Então Moisés viveu 120 anos. Durante os primeiros 40 anos da sua vida, ele pensou que era alguém. Ele precisou de mais 40 anos para descobrir que não era ninguém. E só nos 40 anos finais da sua vida é que ele descobriu o que Deus é capaz de fazer com ninguém. Ou seja, para você ser usado por Deus, você tem que se esvaziar total e completamente. Não é o seu título, não é o seu relacionamento, não é o seu dinheiro, os seus bens materiais, não são os seus cursos na faculdade, a sua graduação que te coloca em comunhão com Deus. Tudo isso, Paulo diz em Filipenses capítulo 3, é esterco, não vale nada. O que vale na vida de um homem é ele ser conhecido pelo seu Criador. Ele tem intimidade com Deus, é isso que vale. E para isso você precisa se esvaziar total e completamente do seu eu, do seu achismo, egocentrismo, dos seus conceitos culturais, familiares, institucionais, governamentais. Tudo aquilo que você aprendeu, experiência, tem que jogar fora. Poderíamos aqui entrar nessa área, mas não vou entrar nessa área para não perder essa outra linha, né? Falar como é que Deus constrói o seu tabernáculo, mas vamos para outra linha. Então, Moisés aprendeu como Deus opera na vida de um homem, mas Moisés viveu 120 anos, depois entregou o bastão para Josué introduzir o povo na terra prometida e começou um tempo novo. Acabou o tempo de escravidão, acabou o tempo de deserto e passou o tempo da bênção, o tempo do partilhamento da terra e tomar posse da terra prometida, a terra de Canaã. Veja, 120. Vamos pegar outro 120 na Bíblia. Podemos, antes de pegarmos o outro 120, ser mais um intervalo? Vamos. Outro intervalo. Nós queremos que você fique aí e sabemos que você não vai sintonizar outro canal, porque este é o verbo, e o verbo é sido para se estar. Até já. Mega TV. Voltamos já. Sabias que as TVs da StarTimes ficaram ainda mais acessíveis? Adquira a TV 32 polegadas, 43 polegadas e a Smart TV 55 polegadas. Faça a sua encomenda a partir de casa na nossa plataforma StarTimes On, que a StarTimes traz o seu produto até a sua casa. StarTimes Go. Vida digital, let's go! Olá pessoal, a Mega TV tem uma boa nova para si. Top Gospel. Um concurso de música gospel que visa promover todos os fazedores da música gospel nacional. Para participar, envie seu vídeo em alta resolução para o nosso e-mail pedregensilencio@megatv.co.mz.
Pensa bem na cena que estás. Top Gospel, revolucionando o futuro da música gospel. Pensa bem na cena que estás a dizer. Não nos julgues por nós sermos crentes. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de superação, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Mega TV, estamos de volta. Seja bem-vindo de volta à terceira e última parte do programa O Verbo. Estamos hoje com o Bispo Antônio Oliveira, estamos a falar sobre sinais da volta de Cristo. Sabemos que você está aí nos acompanhando, por isso não vamos perder o fio de pensamento, vamos mesmo devolver a palavra aqui ao nosso Bispo, que ele vai continuar a sua explanação. Bispo, podemos continuar? Amém. Vamos. Então estamos falando da importância do 120 na Bíblia, certo. Porque estamos falando da última geração, da geração dos últimos dias, que Jesus disse que essa geração vai presenciar todos esses acontecimentos, né, dos últimos dias. Então falamos um pouco sobre Noé, falamos sobre Moisés, e agora vamos falar sobre o primeiro milagre que Jesus operou. Sabemos que foi em uma festa de casamento. Está registrado isso em João capítulo 2. E diz que ali havia 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Trazendo esta condição para o nosso raciocínio atual, nós sabemos que 2 ou 3 metretas corresponde a 20 litros, ou seja, 1 galão. Então, se eram 6 talhas vezes 120, vezes 20, dá 120. Então, como eles encheram totalmente de água, Jesus transformou 120 litros de água em vinho. Ou seja, quando tudo vira água na sua vida, meu irmão, Jesus é o vinho novo. Os seus relacionamentos virou água, a sua situação financeira virou água, o seu casamento virou água, o seu relacionamento com seus filhos virou água. Então, Jesus traz o vinho novo. Então, passa um tempo novo com Jesus Cristo, né? E, por último, eu quero trazer também, dentro do 120, o que nós temos em Atos, no capítulo 1. Jesus, no Monte Betânia, quando ele estava para ascender aos céus, depois da sua ressurreição, evidentemente ele ficou 40 dias, né, na terra, e ele levou para o Monte Betânia, ali, para o Monte das Oliveiras, 500 discípulos. Isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Diz que havia ali 500 discípulos. E Jesus deu uma ordem para eles. Entre várias ordens, nós queremos destacar o que nós encontramos em Atos 1:8, capítulo versículo 8. Sim. Permaneça em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pensamos que aqueles discípulos, depois que Jesus subiu aos céus, eles foram para o templo e ficaram ali aguardando a promessa do Pai. E como estavam demorando, né? Aí está o grande problema do ser humano, né? Acha que tudo está demorando, não consegue esperar, né? E por não esperar, viola a vontade de Deus na sua vida. Temos que saber esperar. Esperar é uma virtude. Deus está trabalhando na sua vida, e muitas vezes ele trabalha no silêncio. Ah, mas Deus não fala comigo, não fala através de sonho, não usa uma palavra profética, não fala através da palavra. Deus não se ausenta do trono, ele está trabalhando ao teu favor. Saiba esperar. Amém. Alguns ali, provavelmente, eu vou para o mercado, outros, eu vou buscar o meu filho na escola, o outro, não, eu tenho um compromisso com um amigo, e começaram a ir embora. Permaneceram 120. Sobre esses 120, o Espírito Santo desceu, começou um novo tempo da igreja. Então veja que depois dos 120 sempre tem um tempo novo. Então veja, como é que nós podemos saber se nesse tempo que nós estamos vivendo, a geração continua de 120 anos, além dos fatos que nós acabamos de relatar? Então vamos agora para a história. Se você entrar na internet, você vê as pessoas que mais viveram no nosso século.
nós vamos encontrar a pessoa que mais viveu, foi uma francesa. Ela viveu 122 anos, 174 dias. No nosso século. E morreu. 122. Foi a pessoa que mais viveu. Depois nós temos uma americana que viveu 119 anos. Depois tivemos uma outra americana que viveu 106 anos. Japonês. Então, nós percebemos de pessoas no nosso tempo que chega a viver 120 anos. Isso significa que a geração, então, continua de 120. Aí Jesus diz o seguinte: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, eu não estou falando sobre o arrebatamento da igreja. Eu estou falando todas as coisas que Jesus falou. Eu já estou a calcular. 1948 até 2068, 120, deve acontecer tudo. O quê? Vamos acompanhar. Israel volta a ser nação. A figueira brotou e se fortaleceu. Se alguém tem dúvida do fortalecimento da figueira, né, é só você avaliar, por exemplo, a primeira guerra que Israel se envolveu, a Guerra da Independência, venceu. Depois da Guerra de Independência, que começou no dia 15 de maio de 48, aí veio a Guerra de 1953, Israel venceu. Depois veio a Guerra do Yom Kippur, 1973, Israel venceu. E por último veio a Guerra do Hezbollah, em 2006, Israel venceu e continua se fortalecendo. Né? Os historiadores não acreditavam mais que Israel poderia voltar a ser nação. Por quê? Não acreditavam mesmo. E isso até fez uma confusão com as escolas de interpretação escatológica, porque, por exemplo, aqueles que faziam essas análises antes de 1948 não podiam imaginar que... Não podia imaginar. Não tinham como. Irmãos, Isaías capítulo 66, versículo 8, há uma pergunta. Como é que uma nação pode nascer em um só dia? Como é que a nação pode dar à luz de uma só vez? Isaías capítulo 66, versículo 8. Humanamente é impossível uma nação se estabelecer em um só dia. O Brasil, para você ter ideia, ele foi descoberto no ano 1500. Somente no dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro I levantou a espada no ribeiro do rio Ipiranga e declarou independência ou morte. Então, foram necessários 322 anos para o Brasil se tornar nação. Foi dividido em capitanias hereditárias, vieram os governadores gerais, né, Mendes Sá, Estácio de Sá, e até que em 1822 se tornou nação. 322 anos depois. Moçambique. Nós entendemos aí, me corrija por favor se eu falar coisa errada aqui, mas que Moçambique tem pelo menos uns 500 anos de descoberta. Sim. Mas somente agora em 1975 que Samora Machel decretou a independência, passou a ser nação. Ou seja, passaram-se 455 anos para Moçambique se tornar uma nação livre. Agora, como que Israel, que estava 1878 anos fora, estavam esparramado pelo mundo, voltou a ser nação em um só dia? Como foi que aconteceu essa dor de parto? Aí o Senhor levanta um chicote chamado Adolf Hitler. Sim. Para perseguir e exterminar o povo judeu. Porque você sabe que gente inteligente, como que é, né? Eles sabem o que querem, sabem o que fazem, e eles estavam muito bem enfranhados na Europa, nas outras nações, mas precisou levantar uma perseguição. Prosperam onde andam. Os judeus, basta chegar em algum sítio... Exatamente. Então, quando Deus levanta Hitler, todo mundo só chegou, todos os judeus chegaram a uma conclusão: só podemos estar seguros numa terra nossa. Aí, eles voltaram para a Palestina. Em 1947, a ONU estabeleceu a criação de 2 estados na Palestina. Um estado árabe e um estado judeu. Né? Acontece que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, e com os judeus vindo do Holocausto, e não tendo nação para onde ir, aqueles navios que estavam superlotados, eles não conseguiam ancorar em nenhum país porque as nações não recebiam. Então, urgentemente, a ONU decretou a criação de 2 estados.
Acontece que a ONU mesmo não tinha coragem de estabelecer a independência. Aí um homem chamado Davi Ben-Gurion, em Tel Aviv, no dia 14 de maio de 48, decretou a criação do novo Estado de Israel. Em um dia, o povo foi e tomou posse. Então foi assim que aconteceu. Não existe um milagre na história da humanidade maior do que esse. Não existe. É prova que a figueira brotou. Vem se fortalecendo. E agora, Jesus está dizendo assim, todas essas coisas vão acontecer. Então, figueira brotar, espírito de engano, espírito de falso Cristo, falso profeta, vulcões, terremotos, guerras, rumores de guerras, abalos sísmicos, abalo no sistema solar, né, como o irmão começou a falar, sonolência, assim como nos dias de Noé, apostasia, aí vem doenças, enfermidades e uma série de sinais que aconteceriam todas essas coisas. Aí vem arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, grande tribulação aqui na terra, capítulo 6 até o capítulo 18 do Apocalipse, corresponde à grande tribulação. Nesse período nós estaremos nas bodas do Cordeiro, 7 anos, que corresponde à última semana de Daniel, em Daniel capítulo 9, dividido em 2 etapas. Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 12 e também no capítulo 13, fala de 1260 dias e fala de 42 meses. Ou seja, 1260 dias são 3 anos e meio e 42 meses são 3 anos e meio, o que dá 7 anos. Em Daniel 9:27 diz que no meio da semana o príncipe que há de vir, ele encerra a oferta de manjares. E ele declara que ele é realmente o anticristo, Satanás encarnado. Período tribulacional. Depois do período tribulacional, aí nós temos a terceira vinda de Cristo, que aí ele já não vem mais como ladrão, ele vem como relâmpago. Aí é para todos. E quando ele vem, ele promove o quê? A redenção da terra. A terra volta ao estado original, como foi criada no Éden. Isaías diz que quando ela volta ao seu eixo original, ela vai cambalear como ébrio, ou então ela vai balançar com uma rede, ou seja, de uma vez o mar é lançado sobre os continentes. Então deve morrer muita gente, né? Aí que o eixo da terra, né, eles vão ser invertidos, né? Então, o que acontece? A redenção da terra, depois da redenção da terra, aí tem, antes disso tem a batalha do Armagedon, né? No vale do Armagedon, o vale de Israel, a redenção da terra, e depois tem o estabelecimento do reino milenar. Então, todas essas coisas, teoricamente, devem acontecer até 2068. Dentro do período de 120, que é a última geração. Aí estabelece o reino milenar, e nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Eu estava interpretando esta última geração como a geração até a vinda de Jesus, a segunda vinda, né? Eu não estava a olhar no sentido de que encobria também os acontecimentos após o regresso de Jesus. Quer dizer, esta geração até 2068, de acordo com o que acabou de nos dizer, tem que ver com tudo aquilo que vai acontecer, até mesmo os eventos escatológicos. Os sinais só terminam com o estabelecimento do reino milenar. Ali terminam os sinais. Aí vem o descanso sabático. Ou seja, 6 dias Deus deu para o homem, né? Adão até Abraão, 2000 anos, ou 2 dias. De Abraão até Jesus, mais 2 dias, 2000 anos. E de Jesus até aqui, já estamos no ano 2020. Já se passaram, então. Então já se completou. Agora nós vamos entrar no descanso sabático. Então veja que o tempo do homem na terra já acabou. O que nós estamos passando é um pouco mais. É como nós dissemos, a palavra de Deus. Né? Quando Deus disse para Abraão, em Gênesis capítulo 15, que a descendência dele seria cativa 400 anos, ficou 430. Deus sempre dá um bônus a mais. Ezequias também foi assim, 15 anos, depois 17. Exatamente. Então, todas as coisas aconteciam isso, até o estabelecimento do reino milenar,
que deve acontecer dentro dessa geração. E por conclusão, nós queremos Por que dizer... tem que ser um milênio? Por que essa geração tem que ser até o milênio? Por que não até porque depois disso, Satanás já sofre durante algum tempo, né? Ele sofre durante algum tempo e tal, o julgamento, novo céu, nova terra. Por que não até o novo céu e a nova terra? Precisamos entender bem isso. Sim. Novo céu e nova terra, nós acreditamos que é depois do juízo final, não antes. Sim. Não antes. Sim. A gente precisa tomar muito cuidado. Jesus fala, os discípulos perguntaram, quando é que acontecerão essas coisas? Que coisa? Que não ficará pedra sobre pedra. E quais são os sinais da sua vinda e da consumação do século? Está falando ali sobre o final do tempo, final do mundo. Precisamos tomar cuidado e precisamos saber interpretar a língua grega, que há dois verbos para fim do mundo, para fim do tempo. Sim. Há o verbo kainós e o verbo neos. O kainós é algo que não existia e passou a existir. O neos é aquilo que foi restaurado. Ou seja, então Jesus não estava falando sobre o final do planeta Terra. Estava falando sobre o final do tempo da operação humana na Terra, o governo humano na Terra. Então o governo humano na Terra, ele vai até o estabelecimento do reino milenário. Aí termina. Aí volta o reino teocrático, por 1000 anos. Então por isso todas essas coisas devem acontecer até 2068, dentro da nossa análise. E se todas essas coisas devem acontecer até 2068, não quer dizer que o arrebatamento vai acontecer em 2068. Ele pode acontecer agora. Assim como Enoque foi arrebatado. Exatamente. Então, o arrebatamento pode acontecer exatamente agora. Está tudo pronto para acontecer. Já está. A única profecia que falta acontecer é a reconstrução do templo. Mas o Instituto do Templo já anunciou que ele já tem todas as pedras, já tem todas as colunas e que em 6 meses eles conseguem levantar o templo. Isso já está. Tem 2 escolas rabínicas em Israel, preparando os sacerdotes para o sacrifício mosaico. A novilha vermelha já nasceu em 2008, agosto de 2008 já nasceu a novilha vermelha, ou seja, em 2021 ela já está adulta, já está pronta para o sacrifício. O ano que vem, está pronta para o sacrifício. Então veja que todas essas coisas correspondem esses sinais depois do arrebatamento. Jesus pode voltar agora, como ladrão, o arrebatamento. Depois que Jesus voltar, ainda vai ter grande tribulação, bodas do Cordeiro, redenção da terra, batalha do Armagedon, que vai até 2068, cumprindo a última geração. Maravilha, maravilha. Realização, temos linhas, podemos abrir linhas. Realização, estão aí comigo vocês, podemos abrir linhas. Ok, então vamos pedir para colocar aí as linhas na nossa tela, por favor. Porque acredito que depois deste painel de aulas há de haver um e outro que vai ter alguma questão para colocar. Sim, mas nós temos aqui mais ou menos uns 5, 6 minutos, 7 minutos para fazermos algumas questões aqui de insistência. Tá bem. Quando nós falamos da vinda de Jesus, temos basicamente 2 escolas, né? Chamam, uma é historicismo, outra é do preterismo. Sim, sim. Que advoga, esta que advoga que todos os sinais já se cumpriram e até entendemos que como esta escola ela surge antes de 1948, é normal que haja estas interpretações. Sim. Sobre advogando que todas as coisas todas as profecias já se cumpriram até ali. E a questão que eu gostaria de colocar, até porque um pouco de insistência, né? Tem que ver com, se nós estamos a dizer que Jesus Cristo realmente está a voltar, esta sonolência que a igreja ela apresenta vis-à-vis
o fato de Jesus ter dito que este evangelho será apregoado a todas as nações. Será que nós estamos, como igreja, estamos a pregar este evangelho a todas as nações? Está se cumprindo este pressuposto que Jesus Cristo determinou e este evangelho será pregado a todas as nações? Será que realmente isso está a acontecer? O evangelho está sendo anunciado? Bispo, qual é a interpretação que faz em relação a isso? Pastor, vamos entender o seguinte. Nós estamos vivendo em um tempo em que não está faltando nada. Não está faltando palavra, não está faltando oração, não está faltando jejum, não está faltando campanha, não está faltando vigília, não falta nada. Noiva que é noiva está pronta. Amém. Noiva que é noiva já está pronta. Já está pronta. Amém. Pregar o evangelho a todas as nações. O evangelho já foi pregado em todas as nações. Vamos pegar um exemplo. No século I, quando começou a operação da igreja, começou na Ásia, Jerusalém, Israel. Dali, os apóstolos da igreja primitiva, eles invadiram o mundo na sua época. Paulo, por exemplo, foi à Europa. Paulo foi à Itália. Paulo foi, nos parece que ele foi até a Espanha também. Mas o que nós entendemos é que o continente europeu foi abalado pela pregação do evangelho. No primeiro século. Então o que aconteceu? Da Europa, particularmente da Inglaterra, o evangelho foi para a América, para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, a América do Norte, foi para a América do Sul, Brasil, tal, e toda a América Latina. E o grande desafio era o continente africano. E janela 10/40, tal, que depois aumentou. Mas o que aconteceu? Quando a Europa foi abalada pelo evangelho, com o passar do tempo ela se esfriou. O evangelho foi pregado, mas eles abandonaram o evangelho. Hoje é muito difícil você pregar o evangelho na Europa. É verdade. Eu estava vendo uma estatística que dizia que é o país, aliás, é o continente que menos aceita Jesus. Né? Menos aceita Jesus. Muitas igrejas do passado, que eram igrejas no passado, hoje são teatros, são casas, bares, boates, porque deixaram o evangelho. Eu, pessoalmente, já estive na Espanha, já estive na Itália, já estive na França, e é muito difícil pregar o evangelho naquele lugar. Na Inglaterra. E aí eu pergunto para os irmãos, por que vocês não falam de Cristo aqui? Porque a perseguição é muito grande. Eles não aceitam. Estão frios, gelados. É muito difícil. A Índia, por exemplo, a história nos relata que o apóstolo Tomé foi para a Índia. E no primeiro século a Índia foi avivada. E como eles vivem no sistema de casta, os cristãos eram a primeira casta do primeiro século. Hoje é a última casta. Eu tive 2 vezes na Índia. A Índia tem 1,2 bilhão de habitantes. Cultua 330 milhões de deuses. Ou seja, foi evangelizada, mas abandonou o evangelho. E assim são muitas nações. Então, pega Moçambique, por exemplo. Quem em Moçambique já não ouviu falar do evangelho? E aí o irmão precisa ligar para o camarada para vir para a igreja. Eu vou passar na sua casa, eu te pego, eu te levo, depois eu te dou o dinheiro do chapa, eu coloco você no meu carro, eu te levo para passear e tal. Quer dizer, você fica fazendo uma pirotecnia para a pessoa ouvir o evangelho. É verdade. Irmão, Jesus nunca facilitou, ele dificultava. Jesus disse para os apóstolos lá em João, né? Está muito duro o meu discurso, eles estão indo embora. Vão vocês também. É verdade, é verdade. E nós ficamos facilitando, porque as pessoas, elas são melindrosas. Você não pode exortar, você não pode bater de frente. Ah, não vou mais, eu vou mudar de ministério. Ah, não, Deus, não é assim que Deus opera, não é assim que Deus age. Irmãos, se você acreditar ou não acreditar, se você crê ou não crê, se você aceitar ou não aceitar, se você gostar ou não gostar, Jesus está voltando. Bispo, últimas considerações. Eu quero levantar as minhas mãos sobre você, que está nos ouvindo. Podemos fazer uma oração para quem escutou-nos até aqui, uma oração
Se você quer entregar a sua vida a Jesus, nós vamos fazer uma oração assim, agora para si. E também pode posteriormente entrar em contato tanto comigo ou com o bispo para darmos seguimento. E se tiver mais curiosidades ou perguntas em relação a tudo que falou, as nossas linhas estarão sempre abertas para podermos responder. Vamos orar por si, você que está aí, que escutou o programa. Coloca a sua mão no peito e nós vamos fazer uma oração. Bispo, por favor, vamos orar pelo povo. Vamos usar esta câmera. Ok. Vamos orar pelo povo. Se você puder, repita comigo essa oração. Eu quero orar com a sua concordância, mas que você repita. Declare assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu abro a minha boca. Eu abro a minha boca. Confesso e declaro. Confesso e declaro. Que Jesus. Que Jesus. O Cristo. O Cristo. O Filho do Deus vivo. Filho de Deus vivo. Que veio a esse mundo em carne. Que veio a este mundo em carne. Morreu na cruz do Calvário. Morreu na cruz do Calvário. Porém ressuscitou dos mortos. Porém ressuscitou dos mortos. É o meu único Senhor. É o meu único E Senhor. o meu único Salvador. O meu único Salvador. Senhor. Senhor. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. E te peço. E te peço. Entra nele. Entra nele. Faz de mim, Senhor. Faz de mim, Senhor. Faz de mim, Senhor, uma nova criatura. uma nova criatura. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. E ajuda-me. E A ajuda-me cumprir a tua vontade. a cumprir a tua vontade. Usa-me. Usa-me Segundo o teu propósito. segundo o teu Em propósito. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus. Aqui estão os nossos ouvintes. Não sei qual a dimensão que está alcançando essa transmissão. O Senhor sabe. O Senhor trouxe à lume a tua palavra e ela penetrou aos nossos ouvidos, ao nosso coração. E nós te pedimos, ó Deus, que essas pessoas que estão nos ouvindo, essas pessoas que colocam a sua fé no Senhor Jesus Cristo, sejam alcançadas pelo Senhor. Não somente ela, mas toda a sua família. E que o Senhor traga graça, a grande oportunidade, alegria para a salvação. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua família, abençoo o seu ministério, o seu trabalho e tudo que você colocar as mãos, haja a bênção de Deus o Todo-Poderoso e que o Senhor dos exércitos seja a tua retaguarda. Assim eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Obrigado, Amém. pastor. Fomos abençoados, um Amém. programa super abençoado. Caro telespectador, você que esteve nos acompanhando aqui, Jesus Cristo está voltando e o tempo é agora. Abrace este Jesus, abrace esta palavra, ande nos caminhos e com certeza você sentirá, você verá os frutos de estar neste reino maravilhoso, este reino teocrático do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida e nos voltamos a encontrar no próximo programa daqui a 2 dias, quinta-feira. Estaremos aqui para mais um Verbo. Até lá.